A parábola da rosa. Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele examinou e viu o botão que em breve desabrocharia, mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e, antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. São as qualidades dadas por Deus. Dentro de cada alma temos também os espinhos. São as nossas faltas. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos desesperamos achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusamos a regar o bem dentro de nós e, consequentemente, isso morre. Nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. Portanto, alguém mais deve mostrar a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Esta é a característica do amor. Olhar uma pessoa e conhecer suas verdadeiras qualidades. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. Se nós mostrarmos a estas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes. Um belo coração. Um jovem estava no centro da cidade, proclamando ter o coração mais belo da região. Uma multidão o cercou e todos admiravam o seu coração. Não havia marca ou qualquer outro defeito. Todos concordavam que aquele era o coração mais belo que já tinham visto. O jovem ficou muito orgulhoso por seu belo coração. De repente, um velho apareceu diante da multidão e disse: por que o coração do jovem não é tão bonito quanto o meu? A multidão e o jovem olharam para o coração do velho, que estava batendo com vigor, mas tinha muitas cicatrizes. Havia locais em que pedaços tinham sido removidos e outros tinham sido colocados no lugar. Mas estes não encaixavam direito, causando muitas irregularidades. Em alguns pontos do coração faltavam pedaços. O jovem olhou para o coração do velho e disse: o senhor deve estar brincando. Compare nossos corações. O meu está perfeito, intacto, e o seu é uma mistura de cicatrizes e buracos. Sim, disse o velho, olhando, o seu coração parece perfeito, mas eu não trocaria o meu pelo seu. Veja, cada cicatriz representa uma pessoa para a qual eu dei o meu amor. Tirei um pedaço do meu coração e dei para cada uma dessas pessoas. Muitas delas deram-me também um pedaço do seu próprio coração para que eu colocasse no meu. Mas, como os pedaços não eram exatamente iguais, há irregularidades. Mas eu as estimo porque me fizeram lembrar do amor que compartilhamos. Algumas vezes dei pedaços do meu coração a quem não me retribuiu. Por isso há buracos, eles doem, ficam abertos, lembrando-me do amor que senti por estas pessoas. Um dia espero que elas retribuam, preenchendo este vazio. E então, jovem, agora você entende o que é a verdadeira beleza?
O jovem ficou calado e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele aproximou-se do velho, tirou um pedaço do seu perfeito e jovem coração e ofereceu ao velho, que retribuiu o gesto. O jovem olhou para o seu coração, não mais perfeito como antes, mas mais belo que nunca. Os dois se abraçaram e saíram caminhando lado a lado. Como deve ser triste passar a vida com um coração intacto. O amanhã. Se algum dia eu soubesse que nunca mais veria você, eu lhe daria um abraço mais forte. Se eu soubesse que seria a última vez a ver você, eu lhe daria um beijo e o chamaria para dar um em mim. Se eu soubesse que seria a última vez a ouvir a sua voz, eu gravaria cada movimento e cada palavra para revê-los depois, todos os dias. Se eu soubesse que hoje seria o último dia a compartilhar com você, o sentiria muito mais intensamente em vez de deixá-lo simplesmente passar. Sempre acreditamos que haverá o amanhã para corrigir um descuido, para ter uma segunda chance de acertar. Será que haverá uma segunda chance para dizer: posso fazer alguma coisa por você? O amanhã não é garantido para ninguém, seja para jovens ou mais velhos. E hoje pode ser a última chance de abraçarmos aqueles que amamos. Então, se estamos esperando pelo amanhã, por que não agirmos hoje? Assim, se o amanhã nunca chegar, não teremos arrependimento de não termos aproveitado o momento para um sorriso, para um abraço, para um beijo, uma gentileza, porque estávamos muito ocupados para dar a alguém o que poderia ser o seu último. Abracemos hoje aqueles que amamos. Sussurraremos em seus ouvidos, dizendo-lhes o quanto nos é raro e que sempre os amamos. E se não houver amanhã, também não haverá remorsos de hoje para carregarmos. Pense nisso agora. Vida amarrada. Conta uma velha lenda dos índios Sioux que uma vez Touro Bravo, o mais valente e honrado de todos os jovens guerreiros, e Nuvem Azul, a filha do cacique, uma das mais famosas mulheres da tribo, chegaram de mãos dadas até a tenda do velho feiticeiro da tribo. Nós nos amamos e vamos nos casar, disse o jovem, e nos amamos tanto que queremos um feitiço, um conselho ou um talismã, alguma coisa que nos garanta que podemos ficar sempre juntos, que nos assegure que estaremos um ao lado do outro até encontrarmos a morte. Há algo que possamos fazer? E o velho, emocionado ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse: tem uma coisa a ser feita, mas é uma tarefa muito difícil e sacrificada. Tu, Nuvem Azul, deves escalar o monte ao norte dessa aldeia, e apenas com uma rede em tuas mãos deves caçar o falcão mais vigoroso do monte e trazê-lo aqui com vida até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, Touro Bravo, continuou o feiticeiro, deves escalar a montanha do trono e lá em cima encontrarás a mais brava de todas as águias, e somente com as tuas mãos e uma rede deverás apanhá-la, trazendo-o para mim viva. Os jovens se abraçaram com ternura e logo partiram para cumprir a missão recomendada. No dia estabelecido, à frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves dentro de um saco. O velho pediu que com cuidado as tirassem dos sacos e viu
eram verdadeiramente formosos exemplares. E agora, o que faremos? Perguntou o jovem. As matamos e depois bebemos a honra de seu sangue? Ou as cozinhamos e depois comemos o valor da sua carne? Propôs a jovem. Não, disse o feiticeiro. Apanhem as aves e amarrem-nas entre si pelas patas com estas fitas de couro. Quando as tiver bem amarradas, soltem-nas para que voem livres. O guerreiro e a jovem fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram os pássaros. A águia e o falcão tentaram voar, mas apenas conseguiram saltar pelo terreno. Minutos depois, irritadas pela incapacidade do voo, as aves arremessavam-se entre si, bicando-se até se machucar. E o velho disse: Jamais esqueçam o que estão vendo. Este é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão afastando-se, como também cedo ou tarde começarão a machucar-se um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, mas jamais amarrados. O amor. Diz a lenda que um senhor, após criar o homem e não tendo mais nada sólido para construir a mulher, tomou um punhado de ingredientes delicados e contraditórios, tais como timidez e ousadia, ciúme e ternura, paixão e ódio, paciência e ansiedade, alegria e tristeza, e assim fez a mulher e a entregou ao homem como sua companheira. Após uma semana, o homem voltou e disse: Senhor, a criatura que você me deu faz a minha vida infeliz. Ela fala sem cessar e me atormenta de tal maneira que nem tenho tempo para descansar. Ela insiste em que lhe dê atenção o dia inteiro, e assim as minhas horas são desperdiçadas. Ela chora por qualquer motivo, facilmente fica emburrada e fica às vezes muito tempo ociosa. Vim devolvê-la porque não posso viver com ela. Depois de uma semana, o homem voltou ao Criador e disse: Senhor, minha vida é tão vazia desde que eu trouxe aquela criatura de volta. Eu sempre penso nela, em como ela dançava e cantava, como era graciosa, como me olhava, como conversava comigo e como se chegava a mim. Ela era agradável de se ver e de se acariciar. Eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, devolva-me ela. Está bem, disse o Criador, e a devolveu. Mas, 3 dias depois, o homem voltou e disse: Senhor, eu não sei, eu não consigo explicar, mas depois de toda essa minha experiência com esta criatura, cheguei à conclusão que ela me causa mais problemas do que prazer. Peço-lhe tomá-la de novo. Não consigo viver com ela. O Criador respondeu: Mas também não pode viver sem ela. E virou as costas para o homem e continuou o seu trabalho. O homem, desesperado, disse: Como é que eu vou fazer? Não consigo viver com ela e não consigo viver sem ela. E arremata o autor: Achei que, com as tentativas, você já tivesse descoberto. Amor é um sentimento a ser apreendido. É tensão e satisfação. É desejo e hostilidade. É alegria e dor. Um não existe sem o outro. A felicidade é apenas uma parte integrante do amor, isto é, o que deve ser aprendido. O sofrimento também pertence ao amor. Este é o grande mistério do amor, a sua própria beleza e o seu próprio fardo. Em todo o esforço que se realiza para o aprendizado do amor, é preciso considerar sempre a doação e o sacrifício ao lado da satisfação e da alegria.
A pessoa terá sempre que abdicar alguma coisa para possuir ou ganhar uma outra coisa. Terá que desembolsar algo para obter um bem maior e melhor para sua felicidade. É como plantar uma árvore frente a uma janela. Ganha sombra, mas perde uma parte da paisagem. Troca o silêncio pelo gorjeio da passarada ao amanhecer. É preciso considerar tudo isso quando nos dispomos a enfrentar o aprendizado do amor. A ostra e a pérola. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. As pérolas são feridas curadas. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células no nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi ferida de algum modo não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de um amigo? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Você já sofreu os duros golpes do preconceito? Já recebeu o troco da indiferença? Então, produza uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as palavras que se interessam por esse tipo de movimento. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto, não permitindo que cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias, não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Um sorriso fala mais que 1000 palavras. A lição da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou-se e observou a borboleta por várias horas. Conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco, então pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente. Mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se firmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos,
Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi forças. E Deus deu-me dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria e Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus deu-me o cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus deu-me obstáculos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus deu-me oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que precisava. Viva a vida sem medo. Enfrente todos os obstáculos e mostre que você pode superá-los. Buracos da vida. Era uma vez um garoto que tinha um temperamento muito explosivo. Um dia, ele recebeu um saco cheio de pregos e uma placa de madeira. O pai disse a ele que martelasse um prego na tábua cada vez que ele perdesse a paciência com alguém. No primeiro dia, o garoto colocou 37 pregos na tábua. Já nos dias seguintes, enquanto ele ia aprendendo a controlar sua raiva, o número de pregos martelados por dia foi diminuindo gradativamente. Ele descobriu que dava menos trabalho controlar sua raiva do que ter de ir todos os dias pregar diversos pregos na placa de madeira. Finalmente, chegou um dia em que o garoto não perdeu a paciência em hora alguma. Falou com seu pai sobre o seu sucesso e sobre como estava se sentindo melhor em não explodir com os outros. O pai sugeriu que ele retirasse todos os pregos da tábua e que os trouxesse para ele. O garoto então trouxe a placa de madeira, já sem os pregos, e a entregou ao seu pai. Ele disse: "Você está de parabéns, meu filho, mas dê uma olhada nos buracos que os pregos deixaram na tábua. Ela nunca mais será como antes." Quando você diz coisas com raiva, suas palavras deixam marcas como essas. Você pode enfiar uma faca em alguém e depois retirá-la. Não importa quantas vezes você peça desculpas, a cicatriz ainda continuará lá. Amigos te emprestam o ombro, compartilham nos teus momentos de alegria e sempre querem ter seus corações abertos para você. Marcas na alma. 2 amigos iam caminhando pelo deserto. A certa altura da viagem, começaram a discutir e um amigo desferiu no outro uma bofetada. Entristecido, mas sem dizer nada, o que havia recebido o golpe escreveu na areia: "Meu melhor amigo deu-me uma bofetada." Seguiram caminhando até que encontraram um lindo lago, onde decidiram banhar-se. O amigo que havia recebido a bofetada começou a se afogar, mas o outro, mais que depressa, correu ao seu encontro e o salvou. Depois de recuperar do susto, tomou uma pedra e escreveu: "Meu melhor amigo hoje salvou minha vida." O amigo que antes o havia agredido e agora o salvara, exclamou: "Quando te agredi, escreveste na areia e agora escreves numa pedra. Por quê?" Outro amigo respondeu: "Quando alguém nos machuca, devemos escrever na areia, onde os ventos do perdão poderá facilmente apagá-lo. Mas quando alguém nos faz algo de bom, devemos escrever em pedra para que ninguém possa apagá-lo. Portanto, aprendamos a escrever na areia as nossas feridas e em pedras nossas alegrias." A parábola da águia. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos.
Mas, para chegar a essa idade, aos 40, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, apontando contra o peito, então as asas envelhecidas e pesadas, em função da grossura das penas, e voar já está estupidamente difícil. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo e um paredão onde ela não necessite voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um bico novo, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começarem a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E só após 5 meses sai para o famoso voo de renovação e viver, então mais 30 anos. Em nossa vida, muitas vezes temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. E para que continuemos a voar um voo de vitória, devemos nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causaram dor. Enfim, saber perdoar. Somente livres do peso do passado e com a presença do alívio do perdão, poderemos aproveitar o valioso resultado de uma renovação. Cavando um buraco. 2 irmãos decidiram cavar um buraco bem profundo atrás de sua casa. Enquanto estavam trabalhando, 2 outros meninos pararam por perto para observar. "O que vocês estão fazendo?" perguntou um dos visitantes. "Nós estamos cavando um buraco para sair do outro lado da terra." Um dos irmãos respondeu entusiasmado. Os outros meninos começaram a rir, dizendo aos irmãos que cavar um buraco que atravesse toda a terra era impossível. Após um longo silêncio, um dos escavadores pegou um frasco completamente cheio de pequenos insetos e pedras valiosas. Ele removeu a tampa e mostrou o maravilhoso conteúdo aos visitantes gozadores. Então ele disse confiante: "Mesmo que nós não cavemos por completo a terra, olha o que nós encontramos ao longo do caminho." Seu objetivo era por demais ambicioso, mas fez com que escavasse. E é para isso que servem os objetivos: fazer com que nos movamos em direção de nossas escolhas, ou seja, começarmos a escavar. Mas nem todo objetivo será alcançado inteiramente. Nem todo trabalho terminará com sucesso. Nem todo relacionamento resistirá. Nem todo amor durará. Nem todo esforço será completo. Nem todo sonho será realizado. Mas quando você não atinge o seu alvo, talvez você possa dizer: "Sim, mas vejam o que eu encontrei ao longo do caminho. Vejam as coisas maravilhosas que surgiram em minha vida, porque eu tentei fazer algo." É no trabalho de escavar que a vida é vivida. E, afinal, é a alegria da viagem que realmente importa. Abrir-se, descobrir-se, amar-se. Era uma vez uma pequena princesa que morava no interior de uma rosa. A rosa estava num país onde nunca chovia. Lá de dentro, ela ouvia os ruídos que havia na vida e assustava-se com o que ouvia.
imaginando um punhado de coisas terríveis. Eram vozes de crianças, de pessoas passando por perto, de máquinas trabalhando e de animais. Uma noite, ao dormir, teve um belíssimo sonho no qual pessoas amigas e animais dóceis e elementos da natureza surgiam para conversar com ela e lhe contar segredos muito importantes para a sua felicidade. No sonho, ela ouviu atenta tudo o que lhe foi apresentado e, mesmo sem compreender tudo aquilo, sabia que ali estavam informações preciosas que iriam mudar para melhor a sua vida. Na manhã seguinte, ao despertar, percebeu que havia caído uma leve chuvinha durante a noite e que a rosa estava começando a se abrir. Assustada, ela nem queria pensar em ver o que havia lá fora. Mas aconteceu o contrário. Todos ficaram muito admirados com a rosa aberta e vieram dar-lhe as boas-vindas. As crianças pararam de brincar, as pessoas arregalaram os olhos surpresas, o som das máquinas cessou e os animais aproximaram-se. Percebendo-se tão querida, a princesa também ficou muito admirada e começou a reconhecer e conhecer e conversar com todos. Naquela noite, quando a rosa fechou-se para que ela pudesse dormir, todos os sons externos já eram conhecidos e não causavam mais susto. A partir daquele dia, os sonhos da princesa trouxeram profundas revelações muito importantes para a sua felicidade. E a cada vez que a rosa se abria, a vida lá fora estava pronta para receber o sorriso da princesa e a sua confiança na vida e no futuro. A construção do navio. A construção de um navio parece com a formação das pessoas. Durante a gestação, o casco é construído até que somos lançados ao mar. A maior parte do navio é colocada depois, como acontece com a gente. Camarotes, porões, motores, pinturas, enfeites são acrescentados durante a infância e adolescência, até o navio ficar pronto para a primeira viagem. Um navio fica pronto quando sai do estaleiro, mas com a gente é diferente. E este é o desafio de cada um, pois crescemos todo dia e nunca ficamos prontos. Apesar disso, é preciso partir, mas nem todos têm a coragem de ir e continuam atracados ao cais, julgando-se incapazes de navegar sozinhos. Algumas pessoas são obrigadas a zarpar, já que os encargos de segurança do porto tornam-se pesados demais e às vezes perdem um tempo precioso da viagem revoltados e lamentando-se por tudo isso. Mas nem todo mundo é assim. Alguns, mal o dia amanhece, já partiram. Parecem muito ocupados e logo somem do horizonte. Desde cedo sabem o que querem e têm pressa de viver. Outros navios também saem logo que podem, mas ficam dando voltas e mais voltas sem chegar a lugar algum. Acabam navegando só para comprar mais combustível todo dia, e o que ganham mal dá para a reforma do casco. Os maiores desperdiçadores de seus próprios recursos são aqueles que não sabem o que querem. E o pior é que, quando a gente não sabe direito o que espera do rumo que está tomando, ou nem se tem um rumo, não pode corrigir a rota se estiver no caminho errado. Nós somos os maiores responsáveis pelas tempestades que não conseguimos evitar. Já outras pessoas deixam de navegar milhares de milhas para se conformarem com umas poucas centenas, porque têm medo de atrair ventos contrários ou então querem agradar ou impressionar alguém.
A gente não deve aceitar isso, pois significa concordar em ser menos do que pode ser. Todo dia é dia de evolução e aprendizado, e como a lua cheia, quando paramos de crescer, começamos a diminuir. Então, a primeira coisa a fazer é tornar-se comandante de si próprio, e isso equivale a pensar com a própria cabeça, ser timão e timoneiro, assumindo riscos pelos erros, pois só erram os que têm a coragem para ousar, e se caírem, levantar e tentar de novo, sempre. Pois ninguém sabe nossa autonomia no mar, nossa capacidade de carga, ou a que velocidade podemos singrar as águas dos oceanos, sejam azuis ou escuras. Ninguém nos conhece melhor que nós mesmos, e, por mais que digam o que temos ou não temos que fazer, ninguém pode viver a vida no nosso lugar. Outras pessoas ainda vivem frustradas e infelizes porque não conseguem ter as mesmas coisas que viram em outro navio. Algumas também vivem furiosas quando alguma coisa ou alguém não age ou sai como gostariam. O amor a si próprio e ao próximo é um exercício diário para saber a diferença entre o que precisa ser mudado e o que devemos aceitar como é. Muita gente tem preferido impor suas ideias e opiniões em vez de escutar o outro, ficar revoltada com o mundo, em vez de admirar a vida, pois não sabem o que é amar. E tem viajantes que pensam no amor como algo a ser obtido, como se fosse um objeto e não como uma arte que precisa ser aprendida. Alguns acabam confundindo o amor, Deus ou a felicidade com o significado de suas rotas e vivem frustradas navegando atrás do que não conseguem alcançar. E até desistem no meio do caminho, desalentados, achando que a vida não vale a pena, que Deus não existe e felicidade e amor são balelas. Mas Deus, felicidade, amor, bondade não são lugares ou coisas que possam ser possuídas ou possuídos. A primeira coisa a fazer para quem quer encontrar estes bens é não procurar. Quando procuramos o que não é um lugar ou objeto, e que muito menos está escondido, quem fica perdido somos nós mesmos. Mas quando não procuramos porque não pode ser encontrado fora de nós, descobrimos o que tanto queremos. Deus, felicidade, paz, habita camarotes no coração do nosso próprio navio. E tem pessoas tão preocupadas em procurar do lado de fora que até se esquecem de olhar por dentro. Não existe navio que não tenha passado por tempestades e muitos afundam, por não saberem evitá-las, por falta de comunicação ou por acharem que não precisam dos outros. Somos fortes quando unidos. Juntos somos tão grandes e poderosos quanto a onda mais forte e ameaçadora. Perdoar as falhas e limitações de nossos semelhantes é muito mais que amor ou virtude. É questão de inteligência e sobrevivência, pois a única coisa que possuímos de verdade é a necessidade do outro. Mas não existem tempestades que durem para sempre, assim como os dias de sol também não são permanentes. Dor e frustrações, muitas vezes, são resultado de querermos perpetuar momentos de prazer, bem-estar, alegria, que por si só são efêmeros, e com que facilidade esquecemos que nada é eterno, a não ser o próprio movimento, e que, por isso, momentos de alegria se alternam com momentos de tristeza, dor se alterna com prazer, fome com saciedade, doença com saúde, um sempre dando lugar ao outro. Quando a gente para de tentar lutar contra isso e se abandona nesse jogo delicioso da vida, descobrimos que, acima de tudo,
a vida vale a pena ser vivida intensamente.